Poemas para a humanidade. Jesus voltará. Atos 10. O batismo com o Espírito Santo. E havia em Cesareia Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus, dava esmola ao povo e de contínuo orava pelos seus. E teve uma visão à hora nona, em que um anjo de Deus se dirigia a ele, lhe dizendo: as tuas orações foram ouvidas, e as tuas esmolas têm subido ao teu Deus e são recebidas. Envia homens a Jope e procura por Simão Pedro, próximo a uma casa junto ao mar, pois ele é que irá te orientar. Então Cornélio chama os criados e os enviam ao serviço, lhe contando sobre a visão e as palavras do anjo ancião. E no dia seguinte, estando eles perto da cidade, à hora sexta, Pedro sobe ao terraço a orar por todos por fidelidade. Mas teve fome e quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento, em que perdeu os sentidos e ficou assustado. E viu o céu aberto, e nele descia um vaso, atado em um grande lençol de 4 pontas, cheio de toda sorte de animais da terra que encontras. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas ele se negou, porque nunca havia comido nada parecido, e não aceitou. E pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso ao céu retornou. E Pedro, duvidando da visão, os homens enviados por Cornélio chegam em mansidão, perguntando pelo discípulo se ali estava, pois uma visão havia sido proclamada. E o Espírito visita Pedro, lhe dizendo que os 3 homens eram da parte do Senhor, e descendo para junto dos homens lhe indaga: eis que sou eu a quem procurais, qual é a causa, por que aqui estais? Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, foi avisado por um santo anjo para que te chamastes e as tuas palavras escutasses. E no dia seguinte Pedro foi com eles, e Cornélio já estava esperando, convidara seus parentes e amigos, pois em seu íntimo estava Deus agradando. E quando Pedro entrou na casa, Cornélio foi recebê-lo, prostrando aos seus pés e adorando. Mas Pedro disse que homem também era, e não deveria a ele se submetê-lo. Disse aos que estavam ali: não é lícito a um homem judeu ou a estrangeiro se juntar, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem deve chamá-lo de imundo ou seu nome blasfemar. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que lhe agrada ao coração o teme e faz o que é justo sem distinção. Deus enviou Jesus, anunciando a paz, pois este é o Senhor. E João pregou o batismo, mostrando que em breve viria o Salvador. E Deus ungiu a Jesus com espírito e poder, fazendo bem e curando a todos, pois testemunhas somos das coisas que ensinou, na Judeia, em Jerusalém e por todo o lugar que passou. E nesta mesma cidade mataram-no pendurando-o na cruz, mas no 3º dia ressuscitou, manifestando a sua luz. E nós comemos e bebemos com ele, depois da ressurreição, nos mandando pregar aos povos e testificando que ele é a salvação. Jesus, juiz dos vivos e mortos, por Deus ao mundo foi enviado, e a este deram testemunho todos os profetas, de que em seu nome o perdão é alcançado. E dizendo Pedro ainda essas palavras, o Espírito Santo a todos foi concedido. Maravilharam-se com os dons derramados sobre os gentios que foram abençoados. E Pedro responde com clareza: pode alguém recusar a água? Que todos sejam batizados os que creram, pois como nós o Espírito Santo receberam. E todos foram batizados, em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse na comunhão e no amor.